Show de bola. 12h10, vamos iniciar. A galera vai chegando aí e vai pegando no meio da nossa conversa aí, tá? Mas já perguntei para alguns que estavam aqui no início, o Vitor, o Igor, de onde eles são, a Jerusa estava aí também. Quem chegou agora, por favor, coloque aqui no chat de onde vocês são, só para eu conhecer vocês. Podem mandar aí. Avisa também se estão escutando certinho. A gente já vai começar. E coloca aqui também, galera, quem já respondeu de onde é, qual que é o maior desafio de vocês hoje na parte de vendas, parte da reunião de vendas, o que vocês sentem que precisa melhorar ainda para a gente poder direcionar um pouco melhor do que a gente vai conversar aqui. Já separei uns tópicos, mas eu quero conhecer aí as dores, os desafios de vocês aí. Pode colocar aqui, qual que é o maior desafio de vocês na hora da reunião? É, é cobrar na hora, é fazer o cliente chegar numa decisão, estão fazendo muito follow-up? Fala aqui, o que vocês estão passando hoje? Pô, a Giovana chegou agora. Coloca aqui no chat, Giovana, qual que é o teu maior desafio hoje nas reuniões de venda, nas calls de venda, para eu conhecer as dores de vocês aí. Como eu mencionei, esse aqui é uma call em grupo, tá, galera? Não vou ficar fazendo pitch de vendas, nem nada do tipo, então quero mostrar para vocês como que eu faço aqui para converter das vendas que eu faço, mais de 90%, até mais, né? Coloquei 90% para não exagerar tanto ali, mas mais do que 90% das minhas vendas eu recebo na hora da reunião. Então, quando a gente deixa para depois, geralmente surgem muitas coisas que podem fazer o nosso lead desistir. Ó, Nicole, maior desafio, converter clientes, que muitas das vezes a maior objeção é o preço. Aí mesmo que a gente faz funil, faz um milagre, às vezes não converte por isso. Aquelas objeções de preço, vou converter aviso, e a gente sabe que a pessoa só quer preço, olha só. Fazer o cliente fechar a venda, geralmente ele fala que vai pensar, assim, do Vitor. Bacana. Fala o nicho de vocês para eu entender qual nicho vocês atuam aí, o que vocês vendem, qual que é o produto. Podem mandar aqui no chat também. Imobiliário, tem mais. Estética, pô, estética. Quais outros nichos que tem aí? Vamos ver, estética. Ó, Giovana, trago muita informação para o lead, no final, muitas coisas para ele processar. Acho que é por me perder ainda em tudo que tem na entrega e dor do lead. Olha só. Ó, Jerusa, eu vendo consórcio e minha maior dificuldade são as objeções e falta de retorno do cliente. Entendi. Vocês estão usando hoje, todos vocês estão utilizando reuniões de venda, só para entender? Ou tem alguém que está vendendo no WhatsApp hoje e quer partir para a reunião, não sabe ainda? Tem alguém nesse cenário? Essa é uma conversa lá e cá, tá, galera? Por isso que não tô só eu falando, tá? Então, vamos conversando, entendendo aí os desafios de vocês pra gente fazer uma conversa bacana e eu poder agregar para vocês aí, ok? Não pode falar aí, ó, faz por vídeo, Giovana, mentoria de 30K, bacana, muito bom. Nicole Silva, WhatsApp, a abordagem começa no WhatsApp, a Jerusa ali, tentando levar para uma reunião de vídeo. Ok, ok. Então começa ali, mas você já sabe que precisa puxar para reunião de vídeo, então já está seguindo um caminho bacana ali, tá? E última pergunta antes de eu iniciar aqui. Ó, o Vitor faz os dois. Ok, WhatsApp em reunião. Igor tem um serviço de análise de projetos voltado a ferramentarias. Serviço inovador, criado por mim. A dificuldade é o cliente aceitar um novo, mesmo apesar dele enxergar valor. Olha só, às vezes o nível de consciência dele ainda não está preparado para aceitar a tua oferta, né? Entendi, bacana. Então vamos lá. Aí, uh, acho que eram essas perguntas que eu tinha para fazer para vocês. E mais uma. Quantas reuniões em média vocês fazem por semana? Para eu conhecer mais essa demanda que vocês têm. Vocês fazem uma reunião por semana, 5, 10, 20? Qual que é o volume que vocês têm hoje aí? Coloca pra gente aí. Ó, Giovana faz poucas reuniões hoje, de uma ou duas por semana, então dá umas de 4 a 8 reuniões por mês. Tem mais aí? Tem alguém que está fazendo algum volume de reunião? Algum volume você tem? Pode ser zero, pode ser um, dois, três por semana, mais ainda. Quero conhecer aí o volume que vocês estão tendo hoje. Giovana, Victor, Igor, bacana, legal. Boa, galera.
Não tem mais ninguém que colocou ali ainda, mas se colocar eu já respondo, tá? Vou respondendo vocês, que vocês vão colocando aqui no chat, mas vamos prosseguir aqui para eu mostrar para vocês como que eu faço para conseguir até 45% de conversão nas minhas reuniões de venda, como puxar o pagamento para ser feito na hora sem ser, eh, sem você ficar forçando o cliente, sem que você se sinta mal de fazer isso, então de uma maneira leve e que você consiga puxar isso para agora. Porque se a gente deixa para depois, a gente já sabe o que acontece. É o que vem acontecendo hoje com muitos de vocês, conforme vocês colocaram aqui no chat. Então, ter que ficar perseguindo lead, ter que ficar mandando, já analisou a proposta, ou ter que ficar quebrando objeções que apareceram de surpresa lá no final da chamada. Quem aqui que já passou por isso? Ó, tem um botãozinho aqui embaixo, daí vocês podem utilizar ele para interagir comigo, tá? Tem um botãozinho de levantar a mão. Quem aqui que já passou por uma situação dessa? Você faz a reunião, o lead está concordando com tudo, o cliente está concordando com tudo, parece que está gostando, aí você já está com aquela sensação, pô, esse cara é bom, esse cara vai fechar. E aí chega no final da reunião, dá aquela frustração dele não fechar por algum motivo, trazer uma objeção surpresa que você ainda não, que você não tinha como prever. Reage aqui com levantar a mão ou coloca aqui no chat se você já passou por isso. Ó, o Vitor já passou por isso. Quem mais já passou por essa situação aí? Eu recentemente, ó, pediu para enviar o boleto e tudo mais, e depois desistiu e não atende mais, olha só. Jerusa falou ali no chat. Então, isso acontece quando alguma coisa que o seu cliente, o lead ali, tinha de objeção, você não conseguiu descobrir na reunião. Às vezes eles até falam que está fechado, mas eles falam só para dar uma fuga, porque é muito mais fácil, vocês concordam comigo que é muito mais fácil é, dar uma negativa por WhatsApp ou parando de responder do que falando na hora. Então, é muito mais fácil para ele. Então, eles vão geralmente jogar para fazer depois. Por isso que às vezes eles falam, deixa que depois eu pago, depois eu faço, depois a gente resolve. Eu tenho que sair, tenho que buscar meu filho. Essa do filho aí é clássica, né? Alguém já ouviu essa? Tem que buscar meu filho? Buscar meu filho, buscar a esposa. Então, a gente sabe como é, sabe como é que funciona, muitas desculpas. Então, o que a gente precisa fazer é conseguir guiar a reunião de uma maneira onde essas coisas não aconteçam, ou se acontecer, a gente consegue identificar o problema ali mesmo, tá? Identificar o que está travando essa venda. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, compartilhar minha tela com vocês, e eu gostaria que vocês me mandassem aqui no chat se vocês estão vendo, tá? Preciso desse retorno de vocês aí, se está aparecendo para vocês, se está aparecendo bem. Vou compartilhar aqui. Ó, separei uns tópicos aqui, tá? Não é conteúdo denso nem nada do tipo, a gente vai conversar sobre esses tópicos aqui. Vocês estão vendo? Por favor, me coloca aqui no chat se vocês estão vendo a minha tela. Preciso desse retorno de vocês aí para prosseguir. O Vitor sim, o Igor deu um joinha. Pô, a Giovana sim também. Bacana, vamos lá então. Então, o que você vai aprender aqui nessa conversa, tá? A estratégia que me faz receber o pagamento na hora em até 90% das vendas que eu fecho. Tá? Então, Evandro, mas quem é você? O que você vende? O que você já vendeu? O que você já fez? Para quem não me conhece ainda, eu comecei a minha jornada adulta. Eu não vou falar muito aqui, tá? Porque o principal é trazer o conteúdo para vocês, mas é só para que vocês tenham contexto, tá? Mas a minha jornada de adulto eu comecei no Exército, servi por 2 anos no Exército, primeiro ano como recruta, segundo ano como soldado engajado, fiz o curso de formação de cabos, mas desde os meus 16 anos, quando eu conheci o Flávio Augusto da Silva, alguns de vocês devem conhecer, o dono lá da WhatsApp, do Orlando City, e gigante empreendedor, é um dos pais do empreendedorismo no Brasil. Desde os meus 16 anos eu sempre quis empreender. Então, no próprio Exército, a minha ideia era ficar lá para que eu conseguisse uma alavancagem financeira, para que depois eu pudesse prosseguir com os meus empreendimentos. Foi o que aconteceu. Eu seria promovido para cabo no 3º ano, se eu ficasse. Eu decidi sair, mesmo quase sendo promovido a cabo, muitos me chamaram de louco, eu saí para abrir uma agência de marketing, uma agência de tráfego pago. Então, na época, eu não sabia vender. Eu comecei fechando contratinhos assim por WhatsApp mesmo, igual teve alguém que falou aqui que vende por WhatsApp, a Nicole falou que vendia por WhatsApp, eu vendia por WhatsApp naquela época, só que eu vendia contratinhos de tráfego pago assim, bem barato, sabe, R$ 500 por mês, eu cobrava dos clientes, aí se eu quisesse ter 5 mil de renda, eu precisava ter 10 clientes pagando R$ 500. E aí, eu fui entendendo que eu precisava aprender a vender, porque com esses 500, 700 no máximo que eu cobrava por mês ali, eu até conseguia fazer uma boa renda, a gente tinha uma renda acima da média da população,
Só que eu queria mais. Eu estava trabalhando muito e tendo esse pouco retorno por tanto de trabalho que eu estava tendo. Então, investi em algumas mentorias, alguns cursos, aprendi com pessoas de fora, como Alex Hormozi, Russell Branson, aprendi também com Jeremy Miner, lá dos Estados Unidos, algumas técnicas e estratégias para conduzir uma reunião, para conseguir captar leads, para que eu pudesse vender mais caro. Resultado, dentro do ano de 2000 e, vamos lá, foi 2022, 2023, eu comecei a conseguir fechar contratos de 2, 3, 4 mil por mês na minha agência de tráfego. Só que não era só contrato mensal, era contrato com duração de 12 meses. Então, a gente está falando aqui que são contratos de 48 mil por ano, 36 mil por ano. Isso até, às vezes, muitas vezes sem ter cases. Então, quando eu comecei, eu não tinha cases do tamanho das empresas que eu vendia. O que eu tinha era o quê? Uma boa oferta e uma boa condição de reunião. Eu aprendi com quem sabe fazer lá de fora. Então, tem como você conseguir converter essa reunião na hora, tem como você conseguir conduzir, fazendo o próprio cliente se convencer, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí depois, a minha agência, o que eu fiz? Eu vendi a minha carteira de clientes em 2024 para uma agência de marketing de Joinville, que é muito, muito conhecida aqui, de um amigo meu, e abri uma confraria para empreendedores em Joinville. Essa confraria para empreendedores, eu comecei vendendo ali nas anuidades, quando a gente chegou na parte da anuidade, vendia anuidades de 3 mil, 3.600, 4.200, 5.200, chegou até 7.120 reais a anuidade para participar de um grupo de empreendedores que joga futebol juntos toda semana. Então, eu vendia grupo de empreendedorismo ali, de network, para empreendedores aqui da cidade, em uma única reunião. Fazia uma reunião e quem entrava, de fato, pagava na hora. Então, o cara ou fazia o Pix na hora, ou passava o cartão na hora. Então, uma dessas duas opções. Então, eu vi que o conhecimento que eu tinha não funcionava só para minha agência, funcionou pro Empreendegol, que é esse negócio que eu falei para vocês. Então, eu fiz mais de 70 vendas nesses tickets aí em poucos meses, consegui crescer bastante o nosso grupo, a nossa confraria, e vendendo algo que, cá entre nós, qual empreendedor hoje que acorda pensando, vou comprar hoje, vou investir num grupo de network? Geralmente a galera está pensando em outras coisas. Mas com as perguntas certas, o cara tem um mínimo de interesse ali, a gente consegue ir guiando e fazendo ele perceber tudo aquilo que ele vai ter de bom ao tomar esse passo. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Já vendi outros produtos também, já dei consultoria para outras agências de marketing também, fiz vendas, entrei, criei o processo comercial, então tem uma bagagem boa aí para passar para vocês. Tá? Então, para quem que é essa nossa conversa aqui? Então, é para quem vende através de reuniões, tá? Então, esse é o principal aqui, você tem que vender através de reunião. No caso da Nicole, talvez ela colocou aqui que vende através do WhatsApp, talvez depois aqui dessa reunião ela já vai querer começar a vender por reunião. Por quê? Porque talvez ela não venda ainda porque não tem um processo, não sabe muito bem lidar, ou talvez tenha até medo. Quando a gente não tem uma clareza do que fazer na reunião, a gente entra inseguro. E se a gente entra inseguro, o nosso cliente percebe e a gente acaba diminuindo a nossa taxa de conversão. Talvez, pela sua insegurança, esteja fazendo com que o lead não feche com você, porque há uma coisa ali que você não fala que está inseguro, mas ele acaba sentindo, tá? Então, é que no meu caso é outro segmento. Boa, Nicole. Depois manda o teu segmento aí para a gente conseguir trabalhar em cima dele e falar dele aqui também, tá bom? Então, para quem vende através de reuniões, essa conversa aqui. Então, consultores, mentores, quem vende serviços e produtos de alto valor, vendedores de seguro, de consórcios, agências de marketing, agências de IA, serviços profissionais. Esses serviços profissionais aqui é tipo a nutricionista, o coaching, treinador, todas essas coisas assim que você pode vender através de reunião, médico, tem várias coisas que dá para vender. A estética também, teve alguém que falou aqui que tem estética, então estética é muito bom para vender por reunião também. Então, para todos vocês que são desses nichos ou que vendem por reunião, ok? Então, só para vocês verem aqui, ó, o que a média faz, o que as pessoas, as empresas geralmente fazem e que é o comum hoje no mercado, mas que faz você perder muitas vendas. Enviar proposta por WhatsApp. Quando você envia proposta por WhatsApp, você não tem um retorno claro, você não sabe se a pessoa viu, se a pessoa viu inteira, se ela passou até o final só para ver o preço, se ela leu tudo, se ela prestou atenção, às vezes, naquela palavrinha que você colocou lá na proposta que pode fazer diferença para ela mudar um pouquinho a visão dela. Então, proposta por WhatsApp, ela é uma das coisas que mais faz perder vendas, porque a pessoa geralmente vai ela vai colocar a visão dela somente no preço. E quando a gente vai comparar preço com preço, quem vai ganhar é preço. Então, se algum concorrente seu fizer uma proposta abaixo do preço, ele provavelmente vai levar esse cliente aí, ok? A reunião é uma apresentação, então
às vezes não, a maioria das pessoas das empresas entram para fazer reunião de venda e ficar apresentando. Pô, Evandro, mas eu não tenho que apresentar o meu trabalho, meus benefícios, o que eu gero de valor. Você tem que apresentar sim, mas antes sempre tem um diagnóstico, a gente vai falar disso depois, tá? Então, se entra numa reunião e é só apresentação, você só falando do seu produto ou serviço, vira um monólogo, é só você falando, e às vezes você nem entendeu o que a pessoa precisa de fato, as motivações dela, as dores dela, então, acaba não fazendo esse diagnóstico. Então, não faz perguntas estratégicas. O que é as perguntas estratégicas? A gente vai falar disso daqui a pouco também. As perguntas de prevenção de objeção. Então, quando você faz perguntas estratégicas para prevenir objeções, chegando lá no final da reunião, você pode ou nem ter objeções, ou se tiver, vai ser alguma mais tranquila. O que são essas perguntas para prevenir objeção? Depois a gente vai falar delas, tá? Fica cobrando retorno no WhatsApp, então aquelas coisas que a maioria das pessoas fazem. Ah, você conseguiu ler a proposta, já analisou, já viu com a sua mulher, já viu com o seu cachorro, ah, vamos dar prosseguimento. Então, todas aquelas coisas que a maioria das pessoas fazem. Fica sem resposta, acontece muitas vezes, e sai da reunião sem saber por que não fechou. Então, uma das piores coisas que tem é isso. Você fez a reunião boa, ele te respondeu, ele estava engajado, e aí, no fim, acabou não comprando, e você não sabe por quê. Ele falou que precisa pensar, aí você não consegue isolar essa objeção, não consegue quebrar essa objeção, mas pensar no quê? É que está a questão. O que precisa pensar? Precisa pensar no valor do investimento, precisa pensar no, sei lá, precisa falar com a mulher, precisa pensar no quê? Vocês acham mesmo que o lead o cliente ele vai pegar, ele vai sentar num treininho, num banquinho lá, ele vai pegar e vai ficar assim, não, agora eu vou pensar nessa proposta. Vai ficar lá pensando um tempinho, porque ele vai lá, é tipo aquela estátua, né? Vocês já viram aquela estátua que é uma escultura famosa? Vai pegar, vai sentar e ficar bem assim lá pensando na proposta. Não vai fazer. Então, o que a gente precisa fazer é saber conduzir a reunião para que isso não aconteça lá no final, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já podem mandar no chat aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que a Nicole falou, é um procedimento estético, a pessoa já sabe o que é e tal, e curso. Tá bom, vamos falar disso daqui a pouco, tá? Vamos lá. Podem mandar perguntas, tá? Se tiverem aí, a gente vai responder. Ó, o que eu faço de diferente e que eu aprendi com os mentores, com essa galera lá dos Estados Unidos e com alguns mentores aqui do Brasil também, já investi em mentorias muito boas aqui para aprender vendas, para me desenvolver. Então, a primeira premissa, tomar o controle da reunião. Alguém tem alguma ideia do que eu estou falando aqui? Tomar o controle da reunião? Tomar o controle da reunião, a primeira etapa de uma conversa, quando você entra numa reunião com o seu lead, o seu cliente, é você direcionar ele de como que vai funcionar a reunião. Por quê? Porque é você que tem que conduzir a reunião. Ah, mas Evandro, você não disse que quem mais tem que falar é ele, não eu? Olha, quem mais vai falar provavelmente vai ser o teu cliente, mas você precisa fazer ele falar as coisas certas, tá? Precisa fazer ele falar as coisas certas, e não ele falar solto o que quiser, isso não pode acontecer. Não pode acontecer dele chegar lá e falar assim, ah, então me fala aí o que você tem para me apresentar aí. Não tem como você apresentar algo se você nem sabe a dor que ele tem, os desafios que ele tem, o diagnóstico. Então você precisa, o primeiro passo de tudo é você conseguir tomar o controle da reunião no início. Você vai fazer um combinado com ele, que você está ali para entender mais se pode ajudar ele, que você vai precisar fazer algumas perguntas, e que se você entender no final da conversa que consegue ajudar essa pessoa de fato, você vai explicar um pouco mais do teu trabalho e talvez fazer uma proposta. Esse é o combinado. Aí você termina perguntando, podemos prosseguir assim? Tudo bem para você? Dando ok, você já pode começar a fazer suas perguntas. Tá? E que perguntas são essas? A gente entra na premissa 2. A gente vai fazer um diagnóstico aprofundado. O que é esse diagnóstico aprofundado? Esse diagnóstico aprofundado é entender algumas perguntas ali, como é que esse cliente está agora. Então, vamos dizer ali para a clínica de estética da Nicole, você entender ali como ela está agora. O que está incomodando ela? O que faz ela querer fazer um procedimento estético? Como que ela quer ficar? Tem alguma inspiração? Isso daí é uma parte que, dependendo do produto ali que você vende na estética, vai mudar as perguntas, mas só para você entender, né, Nicole? Então, o que incomoda a pessoa que ela quer mudar? Ou qual que é o objetivo? Quais são as dores, as frustrações? Ela já tentou fazer isso antes?
ela tem medo de alguma coisa, ela tem medo de doer, ela precisa fazer todas essas perguntas para entender o cenário da pessoa. Mas, basicamente, o que você precisa fazer nessa parte do diagnóstico é o quê? É entender onde a pessoa está agora e onde ela quer chegar. Se você entende esses dois, você já consegue trabalhar muito bem para fazer mais perguntas, para se aprofundar mais ainda. Então, tem alguém aqui que falou que tem mentoria. Não lembro quem falou que tem mentoria aqui. Deixa eu ver. A Giovana. Giovana falou que tem mentoria. A gente tem que, não sei qual que é o ramo da mentoria ali, mas a mentoria é a mesma coisa. Você vai entender aonde que ele está agora, o que incomoda e aonde que ele quer chegar. Você entende aonde ele está agora, onde ele quer chegar, você vai se posicionar como a ponte para fazer ele chegar onde ele quer chegar. Então, muitas vezes as pessoas entram numa reunião dessa e ficam só apresentando, falando de produto, falando de entregáveis e nem sabe aonde a pessoa está. Percebe como fica fraco? Mas se você entende aonde a pessoa quer chegar, você pega. Então, se você tem ali alguns entregáveis, você pode plugar esses entregáveis que resolvem as dúvidas, que mostram que ela pode chegar onde ela quer chegar e você consegue ser muito mais assertivo fazendo dessa forma. Tá? Então, essa é a premissa, a primeira premissa aí, a segunda premissa da nossa reunião aprofundada. E terceira, uma das mais importantes, prevenção de objeção. Então, todo negócio que você vai vender, sempre tem algumas objeções que elas se repetem. Tem objeções mais comuns, mais prováveis. Eu vou dar exemplo, eu estava conversando com um, um rapaz que ele vende mentorias para produtoras de vídeo, e um detalhe muito interessante que ele descobriu é que a objeção que ele mais recebe na reunião de venda é que o cara não vai fechar porque ele precisa investir em equipamentos. Olha o quão específico é essa dor. Definir essa objeção, para que lá no final ele não te dê essa objeção. Então, você vai fazer algumas perguntas do tipo, vamos falar dessa objeção mesmo, da pessoa que não quer fechar ali, da produtora de vídeo, que não quer fechar uma mentoria para crescer a produtora de vídeo, porque precisa investir em equipamentos. Ele pode fazer algumas perguntas do tipo, e como é que são os seus equipamentos hoje? Você tem bons equipamentos? Tem bons equipamentos. E aí, você entende se ele tem bons equipamentos e faz ele dizer, depois, que ele não precisa de equipamentos, que a principal dor dele agora é evoluir, crescer a empresa. Então, o que é mais importante para você agora? É você crescer o teu negócio? Qual que é esse teu objetivo que você tem? Qual que é a tua dor principal agora? Vai fazer todas essas perguntas, tá? Então, por que é importante isso agora para você? Ali a Jerusa pode fazer essa pergunta para a mentoria dela. A pessoa vai estar lá na reunião com ela e ela vai fazer essa pergunta para prevenir uma objeção que é o quê? Que é deixar para depois, que eu vou pensar. Então, quando você faz essa pergunta, fulano, você está aqui conversando comigo, consegui entender tua dor, teu objetivo, mas assim, você podia estar postergando isso, você podia estar empurrando esse problema com a barriga, por que você está buscando resolver isso agora? O que é importante para você? Percebe a intenção por trás dessa pergunta? Você faz a pessoa dizer o porquê que é importante para ela hoje, não amanhã, não daqui 3 meses, não daqui 6 meses. Você faz ela dizer o porquê que é importante resolver esse problema hoje, entendeu? Então, teve alguém que ali que falou que trabalha com consórcio, acho que é a Jerusa, né? Então, a Jerusa pode fazer essa pergunta na reunião também. Todo mundo pode fazer de alguma forma essa pergunta. A pessoa vai estar lá na reunião com ela, vai estar falando que quer comprar uma casa, que é o sonho dela, tudo mais. E aí a Jerusa pode fazer essa pergunta. Fulano, mas assim, hoje você está morando de aluguel, entendo que tá caro, você falou isso para mim. E, mas você podia também estar empurrando esse problema com a barriga, comprando outras coisas aí que você precisa. Mas por que comprar a tua casa própria agora é importante para você agora, e não daqui 6 meses, não daqui 1 ano, não daqui 2 anos? Por que é importante agora? Não, porque tem que sair do aluguel urgente, tem que sair agora. Percebe que ela está falando que tem que ser agora, que tem que ser urgente? E aí depois, o que acontece se essa pessoa chegar lá no final da reunião e falar que não é agora, que só estava vendo, que você estava olhando? Percebe que ela estaria sendo incongruente com o que ela falou agora? Então, esse aqui é um exemplo de perguntas para você prevenir objeções. Outra, o que acontece se você não resolver isso agora? A Jerusa mesmo pode fazer essa pergunta lá para os clientes de consultoria dela, para quem tá cotando alguma coisa com ela, conversando ali na reunião. Fulano, você está pagando aqui tanto de aluguel, isso dá tanto no ano. Assim, o que acontece se você não comprar essa casa, não conseguir resolver isso agora, ou ficar mais 1 ano, 2 anos pagando aluguel? O que seria para você?
Não, mas não pode acontecer e tal, não, você vai gastar demais e ia gastar em algo que não é meu e tal. Percebe que a pessoa mesmo está justificando e falando que ela não pode ficar na situação que ela está. Vou dar mais uma pergunta de bônus aqui. Quem vem de mentoria, curso principalmente, que o aluno geralmente precisa ter um tempo para estudar, precisa dedicar um tempinho ali, e geralmente pode vir essas objeções. E, mas eu estou muito corrido agora, eu não consigo tirar tempo para estudar. Ao invés de chegar lá no final da reunião e ele te passar a objeção de que ele não tem tempo para estudar, o que você faz durante a reunião? Você faz uma pergunta para prevenir essa objeção. O que é prevenir essa objeção? Você vai falar mais ou menos assim, ó, só um exemplo. Ô, fulano, você tem... Vou pegar o nome de alguém aqui para não ficar falando fulano, né? Vamos falar do Vitor aqui, que tá com a mão levantada ali. Ô Vitor, cara, você parece ser um cara muito ocupado. Parece que a tua vida é bem corrida. Hum, quanto tempo você acha que conseguiria tirar por dia ou por semana para conseguir estudar esse conteúdo que a gente vai te entregar? Ou aplicar aqui o que a gente vai te ensinar? Quanto tempo você acha que conseguiria? Aí ele vai te dizer, pelo menos uma meia horinha por dia eu consigo. Pelo menos umas 2 horas por semana eu consigo. Entendi. Então, esse tempo é garantido que você consegue, então. É garantido. Então tá bom, então fechou. Então, não tem mais como a pessoa dizer que não tem tempo, porque ela acabou de falar o quanto ela pode e você pediu uma segunda confirmação. Você falou, você tem certeza? Esse é um tempo que você consegue de verdade? Consigo. Então, quando você vai fazendo perguntas, o que parece essa reunião? Não parece que você está tentando vender nada, é a pessoa mesmo falando o que ela precisa, para quando que ela precisa, quanto tempo ela tem para dedicar para isso. Não é você falando, não é você tentando convencer a pessoa, ela mesma vai se convencendo. E falem para mim, quem que vocês acham que o seu cliente vai confiar mais? No que ele fala ou no que você fala? É claro que é no que ele fala. Então você precisa fazer ele falar o porquê que ele precisa de você. Porque exatamente, Victor, no que ele fala. Então você vai fazer ele falar o porquê que ele precisa do que você faz, tá? Então esses são alguns exemplos de prevenção de objeção, tá? Galera, dúvidas? Tem dúvidas aí? Coloca no chat, vou dar uns segundinhos aí para vocês colocarem dúvidas que vocês podem ter, alguma coisa mais direcionada aí para o ramo de vocês, se vocês quiserem perguntar, podem tirar dúvidas aí. Quero ouvir vocês. Vamos lá, vamos ver se tem dúvidas. Se alguém estiver digitando alguma dúvida aí, aperta no botão de levantar a mão só para eu entender. Eu já prossigo ou se eu espero vocês colocarem dúvidas. Tem alguém digitando aí? Bacana, vamos lá então. Então, se não há dúvidas, há dívidas. E tá legal, acho que pode seguir. Boa, Igor. Valeu pelo feedback. Vamos lá então. Quarta premissa: permissão para apresentar. Então, isso aqui é uma das coisas que eu vejo pouca gente fazendo. É só quem estudou mesmo, quem fez mentorias, cursos muito avançados, que geralmente faz isso. Então, permissão para apresentar. Então, depois que você fez todo o diagnóstico, você fez o diagnóstico aprofundado ali, você entendeu como a pessoa está agora, aonde ela quer chegar, quais são as dúvidas, quais são as frustrações, o que acontece se ela não resolver agora, isso aqui é pergunta de consequência, por que é importante agora, e mais algumas perguntas ali para prevenir objeção, você vai pedir a permissão para se apresentar. Eu vou dar um exemplo para você. Então, você está lá na conversa com o seu cliente, vamos dizer que o Igor está ali na conversa com o cliente dele, aí ele fala, chega um determinado momento da reunião que ele já fez tudo isso, então ele já pode prosseguir. Então ele fala, Igor, cara, eu consegui entender aqui o teu cenário, entendi que você está buscando isso, você está passando por isso tem gerado isso de incomodação para você, o que te deixa com um sentimento, sabe, incomodado, e consegui entender aqui o teu cenário. O que eu entendi agora é que, de fato, eu consigo te ajudar. Eu queria te perguntar, posso te falar um pouquinho do que eu faço para você entender se faz sentido para você? Depois que ele dá ok, aí você pode falar, porque aí você não está empurrando nada, ele deu a permissão, ele dando a permissão de você apresentar, e você pode fazer a tua parte aí, que essa é uma das partes também, não menos importantes do que as perguntas, mas são muito importantes também. Então você pede permissão para apresentar. Alguém aqui pede permissão para apresentar? Quero entender do cenário de vocês aí. Alguém que já pediu permissão para apresentar, ou tem esse costume, ou não pede, coloca aqui se você pede ou se você não pede, coloca no chat ali que eu quero ver vocês. Coloca não peço ou coloca peço. Pode falar, tá? Aqui é sem julgamentos, tá todo mundo aqui pra gente aprender, pra gente trocar essa ideia bacana. Ó, o Igor falou que não pede.
Quem mais aí? Pede ou não pede permissão para prosseguir? Traga o que conseguimos resolver e se ele quer resolver agora. Boa. Se sim, eu avanço para apresentar. Bacana. Então você pergunta se ele quer resolver agora. Uma das coisas que você me lembrou de falar aqui, Giovana, é que um cuidado que a gente tem que ter em toda reunião de venda é para a gente não levantar o que a gente chama de barreira de vendas. O que que é a barreira de vendas? A gente sabe, o lead sabe, o cliente sabe que quando você está numa reunião com ele, provavelmente vai ter um produto para você vender, vai ter uma consultoria, um serviço, vai ter algo. Só que não pode parecer uma reunião de venda. Tem que parecer justamente uma conversa, uma troca de ideia, tem que ir fazendo perguntas, né? Então, tem algumas palavras que a gente não pode utilizar na reunião de venda para não subir a barreira de vendas e para não gerar objeções. Então, a gente tem que cuidar com cada detalhezinho na nossa reunião, porque algo que a gente fala pode gerar uma objeção que vai fazer você perder a venda. Então, nas minhas reuniões de venda, eu nunca falo palavras, só para você entender, eu nunca falo palavras relacionadas a comercial, a vender. Eu só falo, no caso, por exemplo, estamos fazendo uma mentoria ali para alguém que quer vender mais, mas eu não falo sobre eu vender, por exemplo. Eu não falo a palavra comprar. Quando eu mando o link de pagamento, eu não falo link de pagamento, eu falo link de inscrição. Então, tem vários detalhezinhos assim que a gente vai desativando umas proteções no inconsciente do nosso lead ali e vai prevenindo, né? Então, se a gente fala, por exemplo, você jamais, essa pode ser uma sacada para vocês, tá? Não se intitulem como vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Quem que gosta de vendedor? A gente sabe que a gente precisa vender, a gente sabe que a gente precisa de mais vendas, todo mundo precisa vender, a gente sabe que todo mundo quer vendedor, mas não se intitulem como vendedores. Achem outro título, outra coisa para colocar no WhatsApp. Evandro, sei lá, consultor, não sei, entrevistador, alguma coisa tem que ser, mas não pode ser vendedor, não pode ser a coisa relacionada a comercial. Palavra comercial é a mesma coisa. Sou aqui do time comercial. Falar que é do time comercial, você já está se posicionando como venda, a pessoa já vai chegar com a barreira de vendas. Então, ela vai chegar naquele estilo assim, como se ela tivesse que se defender, entende? Então, é como se fosse você contra ela. Eu tenho que cuidar bastante com isso. Ó, a Giovana falou, peco nisso ainda em algumas palavras, perguntas, mas faz parte, tá? Todos nós, eu também, às vezes tem coisas que a gente fala que às vezes escapa, então faz parte. A gente só precisa entender conscientemente que existe isso para que a gente não caia mais nesses erros, né? Então vamos lá. Permissão para apresentar. E fechamento guiado, pergunta 5. O que a gente precisa fazer nessa etapa? Depois que você pediu permissão para apresentar, você vai precisar ali facilitar o não da pessoa. Vai precisar facilitar o não do seu cliente. O que é facilitar o não, Evandro? Facilitar o não é dizer para ele que está tranquilo para ele, se depois que você apresentar, falar o que você faz, o que você oferece, está tranquilo para ele e dizer um não. Falar se não é para ele, se ele não gostou, se não encaixou alguma coisa. Então, você precisa deixar ele tranquilo para que ele não fique escondendo esse não. Por que a gente quer que ele diga um não se for um não? Porque se ele disser um não de verdade, se ele disser um não claramente, a gente sabe aonde que a gente pode, às vezes, talvez quebrar uma objeção. Mas se ele ficar escondendo, a gente não tem como. Se ele ficar escondendo a objeção, como é que a gente vai quebrar uma objeção que a gente nem sabe qual é? Quando a gente não facilita o não do nosso lead, ele acaba dando aquelas desculpas. Vou pensar, vou ver, te aviso, depois te respondo, tem que buscar meu filho na escola, tem que buscar minha mulher no trabalho, aquelas coisas. Falar com meu sócio, falar com a minha esposa. Quando você não facilita o não, ele não está tranquilo ainda para dizer um não, porque o brasileiro tem uma dificuldade de dizer não que é impressionante, né? Então, você precisa facilitar o não do teu cliente, tá? E guiar até o pagamento. Qual que é uma das estratégias utilizadas, né, depois que você já passou por essas etapas aí, a parte que não tem mais objeção, é para concluir o pagamento, você vai guiar ele até o pagamento. Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês. Então, vamos dizer que eu estou conversando ali com a Giovana aqui, ela está mandando aqui sobre o trabalho dela ali. Então, vamos dizer que já está tudo certo, já objeções quebradas, a Giovana quer prosseguir. Eu vou falar para ela assim, Giovana, você está com o seu WhatsApp aberto aí? Tô, beleza. Então, assim, eu te mandei um link aí. Veja se chegou, por favor. Chegou o link, beleza. Clica no link, por favor, só pra gente ver se tá abrindo, se tá funcionando. Tá abrindo, tá funcionando. Beleza, bacana. Giovana, enquanto você vai fazendo a sua inscrição aí, eu vou pegar uma água aqui, que eu tô com a garganta seca.
eu vou desligar aqui o microfone e a câmera, mas não precisa sair da chamada, eu já volto. Pode ir fazendo tranquilo aí. Aí você pega, imediatamente depois que você falou isso, você fecha o seu microfone, a sua câmera, e a pessoa vai fazer o pagamento ali, ela vai fazendo o pagamento. Então, o que a gente faz aqui, guiando o pagamento? A gente guia a pessoa para ela fazer o pagamento na hora, sem ficar perguntando, você consegue fazer o pagamento? Você consegue concluir agora? Você consegue? Está pedindo. Vamos ser sinceros aqui, o que é mais confortável para qualquer um de nós aqui, se a gente for fechar alguma coisa, se a gente for comprar alguma coisa? É pagar na hora ou é pagar depois? O que é mais confortável? Coloca aqui no chat. Quero ver de vocês. O que é mais confortável, assim, se você vai comprar alguma coisa? É você pagar na hora ou você pagar depois? A Giovana falou na hora. O que geralmente é mais confortável, Giovana, para quem está comprando, é a pessoa pagar depois, que ela está sem, vamos dizer assim, pressão, entendeu? Então, vamos dizer ali do consórcio da Jerusa, ela está lá na conversa com a pessoa, é claro, é óbvio que a pessoa vai sempre puxar para, depois eu faço então, depois eu faço ali o pagamento e tal, porque você não vai estar puxando ela para fazer agora, então as pessoas geralmente querem um tempinho a mais, mesmo ela já tendo decidido, elas podem querer um tempinho a mais ali, só que se você deixa para depois, se você deixa ela decidir depois, se você deixa ela conversar lá com fulano e tal, tudo mais, você vai perder venda. Não é em 100% dos casos que você perde, mas na maioria vai perder. Mas Evandro, eu tenho medo aqui de forçar, tudo mais. Mas vamos falar a verdade. Se você não fizer isso, você vai perder a venda ou vai ter que ficar um tempão em follow-up. E a venda que você fizer depois, se fizer, ela não vai ser consequência de uma boa condição de venda sua. Você vai estar dependendo de sorte. Por que sorte? Porque vamos dizer, da Jerusa ali que vende o consórcio. Aí a pessoa lá que não fechou na hora, ela vai lá e conversa com outra pessoa, fala bem assim, tô conversando com uma moça aqui, olha só, muito legal aquele negócio de consórcio, né, tu consegue fazer isso e aquilo e tal. E aí a pessoa fala, é bem legal mesmo, eu faço para mim, tá funcionando bastante. Eu tenho um consultor massa aqui, ele de confiança, você quer conversar com ele, eu te passo para ele, eu passo o teu contato para ele, ele conversa contigo. Percebe que essas coisas você não consegue controlar depois que a pessoa sai da reunião? Aí o que acontece? A pessoa também pode acontecer depois de sair da reunião. O carro quebra, acontece uma coisa lá na casa da pessoa, precisa usar o dinheiro e várias coisas. E aí, qual que é a consequência disso? Não é sobre você, que você não vai conseguir vender, ter o dinheiro da pessoa. É que você não vai estar conseguindo ajudar a pessoa a chegar onde ela precisa chegar. Quando você não conduz bem a parte da venda, você está prejudicando a pessoa. Se o seu produto é bom, tá? Se o seu produto é bom, se o seu serviço é bom, a tua obrigação, a nossa obrigação, quando o nosso produto é bom, é fazer a pessoa comprar da gente. Porque se ela não comprar da gente, ela pode ir lá comprar com o outro que não vai entregar a mesma coisa. Tem aqui que tem um produto, um serviço, alguma solução que é muito boa, é acima da média, e que você sabe que tem pessoas com menos capacidade que você, vendendo mais e vendendo mais caro. Coloca para mim aqui no chat, quem que já teve esse sentimento? Tem gente pior que você vendendo mais. Essa eu quero ver aí de vocês. Já estamos encerrando, tá, galera? Tá nos finalmente aqui, tá? Mas não saiu ainda, tá? Quem que já passou por isso? Já soube de pessoas que entregam menos que você, tem menos qualidade. Aí, ó, o Igor. E que estão cobrando mais caro, estão vendendo mais. Então, é exatamente isso que a gente tem que cuidar para não acontecer, porque se a gente deixa os nossos clientes, os nossos potenciais clientes caírem na mão dessas pessoas, a gente está prejudicando eles. Eles estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro, estão perdendo energia. A nossa obrigação é fazer uma boa condução, tá? Guiar o pagamento, já falei, quebrar possíveis objeções, então, às vezes pode ter, vamos lá, a gente já preveniu objeções, a gente já fez várias coisas ali para não surgir as objeções mais comuns no final, mas às vezes pode ter alguma que a gente não, pode não prever. Então, por exemplo, tem como você saber que o cara não tem o limite no cartão na hora? Não tem como saber, isso é uma objeção logística. Objeção logística que a gente chama é o quê? É uma objeção, ela não é sobre medo, sobre insegurança, nem nada do tipo. Ela é uma objeção que é logística porque algo ali impede ela de te pagar, de prosseguir agora, sei lá, ou não tem o valor todo na hora. Mas aqui você pode o quê? Pode captar uma parte do pagamento. Se ela não pode tudo, faça uma captação do pelo menos uma parte do pagamento. Uma parte, que seja uma entrada, alguma coisa assim, para você já entender se ela quer de verdade, se ela quer prosseguir, e o restante você coloca para alguma outra data, se você consegue fazer isso, tá? E entender a objeção real, tá? Porque isso aqui, esse é o último ponto,
Se a pessoa te fala uma objeção e você já começa a querer quebrar ela, geralmente a primeira objeção ela é mentira, tá? Ela é uma cortina de fumaça. Ela te falou uma objeção e ela tá escondendo a objeção real. Então a pessoa que fala vou pensar, isso é uma cortina de fumaça. Atrás do vou pensar tem outra objeção, que é a real. Então pode ser a esposa, pode ser o dinheiro, pode ser insegurança, pode ser que ela não confie em você, pode ser várias coisas. E precisa saber você contornar essa objeção. Uma das formas de você encontrar a objeção real é o seguinte: depois que a pessoa falou uma objeção, você vai perguntar para ela se, vamos dizer assim, onde é que a gente alinhou tudo aqui, a gente já conversou tudo aqui. E aí chegou no final, a pessoa me falou que, cara, pô, eu não consigo prosseguir agora porque, assim, eu não tenho o valor todo no Pix e eu também não tenho cartão. E aí, o que que a gente faz? Ao invés de querer quebrar direto essa objeção, qual que é a pergunta que a gente faz? Plano, pô, entendi, pô, você gostou então, fez sentido para você, você consegue dedicar tempo. Quer dizer então que a única coisa que te impede agora é por causa desse pagamento, que você não tem o limite todo? É a única coisa que te impede? Ah, é a única coisa que me impede. Então, se você tivesse hoje o investimento, o limite todo, você estaria dentro? Estaria. Então, tá bom. Aí a gente pode já quebrar essa objeção e trazer alguma outra solução. Então, fulano, tem algum valor que você conseguiria hoje para a gente dar prosseguimento? Essa é uma maneira bem rápida que eu falei aqui para vocês, né, que a gente já tem o tempo rodando aqui, mas tem perguntas que a gente faz para captar uma parte do pagamento e você já entender que ele quer de verdade. Porque ele já fez uma parte do pagamento, ele provavelmente não vai pular fora depois, tá? Você consegue fazer isso. Então, vocês podem colocar dúvidas aqui, tá, galera? Mas eu coloquei num tempo aqui para conseguir trazer um conteúdo rápido para vocês aqui, para não pegar muito do tempo de vocês. Mas, assim, de próximos passos aqui, tá? Vocês já, cara, o conteúdo que vocês têm aqui, eu acho que tem poucas pessoas hoje no Brasil entregando, falando, fazendo da maneira como a gente faz aqui. E eu vou abrir alguns horários ali na minha agenda para quem quiser uma análise do teu cenário, tá? Não vou ficar querendo fazer pitch, a não ser que você queira o pitch, né? Mas eu vou fazer uma reunião com alguns de vocês aí. Eu liberei alguns horários na minha agenda, quem quiser conversar comigo, eu vou deixar o link aqui na nossa chamada, tá? E lá no grupo também. Deixa eu colocar o link aqui. Se você quiser agendar uma conversa comigo, eu vou analisar a forma como você está fazendo, vou te passar alguns direcionamentos aí, para que você possa estar conseguindo aumentar a sua taxa de conversão e trazer esse pagamento para a hora. Eu vou analisar cada cenário. Então, a Giovana ali tem a de estética, a gente vai falar de estética, a gente vai entender sobre estética, entender como faz, o que eu faria no lugar dela. Então, a gente vai fazer esse game aí, eu quero agregar bastante valor para vocês aí, tá bom? Então, com o que vocês já têm aqui, já dá para fazer muita coisa, já dá para mudar muita coisa no processo de vocês, tá? Não dá para entrar muito em cada detalhezinho, então, por exemplo, eu passei aqui para vocês o que eu faço, mas tem o tipo certo de pergunta para fazer, a tonalidade certa, tem várias coisas ali que a gente faz da maneira correta, o script exato, que precisa fazer da maneira certa para conseguir trazer essa venda para fazer na hora, para ser concluída na hora, tá? Então, reservei aqui alguns horários, vocês podem ir agendando aí, acho que foram 6 horários que eu liberei, quando bateu 6 ali a gente já encerra. E eu vou ficar aqui para tirar umas dúvidas de vocês que vocês tiverem aí. Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar aqui no chat agora. Ou podem ligar o microfone aí e perguntar também. Ó, valeu pela live, Evandro. O Igor falou aqui. Obrigado, cara. Valeu. Bom que você aproveitou aí. Giovana, Vitor, como é que foi para vocês? Conseguiram pegar algo de valor aí? Informações muito úteis. Obrigado, boa live, bem pontual. Bacana. Show de bola. Show de bola. Alguns horários aqui ainda, a gente teve 3 que agendaram. Se vocês quiserem me ajuda ali no 1 a 1, podem reservar um horário aqui por esse link. Sim, consegui bastante informações. Bacana, Vitor. Muito show. Vamos poder agregar para vocês aí. Show. Excelente. Vitor. Valeu, Vitor. Vamos para cima, cara. Obrigado por comparecer aí. Espero ter ajudado. Tem mais alguma dúvida aí? Foi os últimos restantes aí. Se quiser perguntar algo, pode perguntar. Estamos eu, você e a Juliana aqui.